coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, hoje, Senhor, graças dou, sempre a Ti graças dou, graças dou, sempre a Ti graças dou. Tem sempre tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, hoje, Senhor, graças dou, sempre a Ti graças dou, 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 Damos graças, Senhor, pelo Teu amor, pelo sacrifício na cruz. Esta graça que nos alcançou e hoje nós temos vida plena nele. Somos salvos pela graça de Jesus. graças dou, graças dou, Damos graças pela cruz, pela família, pela igreja, pela graça que nos alcançou, como já dissemos. Graça, graças dou, graças dou, com meu coração, com meu coração e o meu louvor, com as mãos, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti graças dou, graças dou, sempre a Ti graças dou, graças dou, sempre a Ti graças dou, graças dou, graças dou, sempre a Ti eu graças dou, graças dou. Graças dou, graças dou. De abril, uma quarta-feira especial, podendo compartilhar a palavra de Deus, trazendo um pouco da alegria da presença do Senhor, como diz a Bíblia, alegrai-vos sempre no Senhor. Meus irmãos, é um exercício que nós, servos de Deus, temos que fazer a cada dia. A nossa alegria, como sabemos, não depende das circunstâncias. Sabemos que isso na palavra é fácil. Porém, o que Deus espera é que dia a dia nós estejamos dando esse testemunho. As pessoas às vezes olham e dizem, mas é loucura. Sim, muitas vezes a fé é uma loucura para aqueles que não entendem a palavra de Deus. Imagine aquelas pessoas lá em Jericó, vendo os servos de Deus rodearem aquela muralha o dia inteiro. Depois, novamente, outra vez. No outro dia, novamente. Mas que loucura, que bobagem. O que será que estão fazendo?
Mas quando viram a gloriosa manifestação do poder de Deus, aí puderam reconhecer: só o Senhor é Deus. Que o nosso testemunho de alegria seja algo que leve as pessoas a também glorificarem a Deus. Vamos fazer as pessoas verem o que não está sendo visto. Alegrai-vos sempre no Senhor. Queremos louvar a Deus porque estamos chegando aí ao finalzinho de semana, quando no dia 3, próximo domingo, estaremos celebrando 61 anos de organização como igreja nesta cidade. E para todos que estão conosco, de perto e de longe, aquela bênção, aquela paz, aquela presença gloriosa de Deus e a bênção de Deus e do Espírito Santo domine o seu coração e a sua mente. Mantenha o seu coração voltado para Deus e para a sua palavra. Quero convidar você, já nesse primeiro momento, para orarmos ao Senhor. Eu quero que você agora traga à sua memória quais são os seus motivos de oração. Quais são as pessoas que você quer apresentar diante de Deus neste dia? Este é o momento especial para que você possa estar apresentando a sua causa diante de Deus. Vamos ter esse momento agora? Curve a sua fronte, se puder se ajuntar aos irmãos aí em casa. Vamos juntos orar ao Senhor. Diga para Deus como é que você está se sentindo neste dia especial. Diga para Deus quais são os motivos de oração que você coloca diante do Senhor nesta oportunidade. Você se lembra de pessoas que estão precisando do milagre de Deus? Apresente agora estas pessoas ao Senhor. Você se lembra nesta hora de um pecado ou pecados, ações que estão entristecendo ao Espírito Santo de Deus? A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar e purificar os nossos pecados. Ó Deus maravilhoso, nosso Pai, pela Tua misericórdia, no nome de Jesus, nesta hora, nos ajuntamos a estes irmãos que estão espalhados por tantos lugares nesta hora. Obrigado, nosso Deus, porque apesar de estarmos em lugares diferentes, nós sabemos que o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Onipresente, que está comigo aqui agora, é o mesmo Deus que também está aí agora com este meu irmão, esta minha irmã, não importa onde ele esteja, onde ela esteja. Oh meu Deus, no nome de Jesus, que o culto desta noite seja um instrumento vivo do Senhor para alcançar muitas vidas, para renovar as forças, o ânimo deste meu irmão, desta minha irmã aqui nesta hora. No nome de Jesus, Pai, abençoa a cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, aonde seja, Pai, agora a Tua presença maravilhosa domine este coração, domine esta casa, domine estas vidas, domine este lugar aonde este Teu servo, esta Tua serva está, pois oramos no Teu nome para a Tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém. Meu irmão, vamos continuar servindo ao Senhor. Quero relembrar a você que a nossa igreja, ela está de portas abertas no sentido de coração espaçoso, desejando ficar junto de você, desejando participar das suas aflições. Você que está passando por algum motivo, você tem um motivo de oração, fale conosco. Mande a sua mensagem aí, você tem embaixo o nosso WhatsApp, mande a sua mensagem, quero que ore por tal motivo, por tais motivos, por tais pessoas.
Coloque esses motivos, porque temos irmãos e irmãs separando tempo para interceder a Deus pelas causas que se levantam nas nossas vidas. Quero também relembrar você que aqui na Tiago Ferreira 932, a igreja está de portas abertas, no sentido de expediente, das 10 às 15, todos os dias, das 10 às 15, no caso de segunda a sexta, o horário de expediente, você pode comparecer. É bom quando nós precisamos recebermos ajuda, mas também é bom quando nós estamos podendo ajudar outras pessoas. Então nós estamos no desafio para que você possa levar alimentos que possam ser divididos com outras pessoas. Então, você, se quiser, pode avisar antes, alguém vai lhe esperar no portão. Se não, você chega lá nesse horário que falamos e leve os donativos que você tiver. E assim nós podemos estar socorrendo uns aos outros, tá bom? Vamos ouvir mais algumas músicas de louvor ao nosso Deus. E assim você poderá estar enchendo a sua alma com o prazer de servir ao Senhor. Ouçamos estas músicas em atitude de adoração a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Como é bom nós podermos nos juntar, mesmo longe, mesmo distante, mas com o mesmo Espírito, em adorar ao Senhor. Venha conosco com as canções, nós vamos proclamar que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que nós desejamos fazer a vontade dEle. Ele vai receber sim, abra o seu coração e Ele vai receber a sua adoração aí na sua casa. Amém? Vamos juntos louvar ao Senhor. Tudo
continuar louvando e engrandecendo a esse nosso Deus, declarando que toda honra, toda glória, toda majestade, o que mais se pode falar que o Senhor merece receber? Diga aí na sua casa, se levante conosco e cante, declare, diga o quanto Ele é grande, o quanto Ele é lindo, o quanto você o ama e o quanto você deseja todos os dias da sua vida consagrá-lo a Ele. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E nele com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E neles
Amém. Nós estamos celebrando Jesus. E nesse momento especial você tem aí a informação na tela. Nós, como igreja de Jesus, nós temos este compromisso de ofertar, de dedicar a nossa vida e os nossos bens ao Senhor. Você que está em casa, você membro de nossa igreja, você que nos ouve, você como eu, fazemos isso porque nós amamos o Senhor. E nesse momento agora onde você está, nós queremos ter esse momento de dedicação, consagrando as nossas vidas e os nossos bens ao Senhor. Faça isso, meu irmão, não fique de fora daquilo que Deus quer fazer na igreja dele, mesmo nesse tempo. Consagre a sua vida e os seus bens ao Senhor. Nós vamos cantar mais uma canção e você vai poder celebrar, adorando ao Senhor, dizendo: canta minha alma, canta ao Senhor, com esse sentimento de dedicação e oferta ao Senhor. As informações estão aí, você pode fazer todos os depósitos online. Faça isso, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos cantar? Canta minha alma, canta ao Senhor. Com alegria, vamos relembrar este hino que celebra a alegria que nós temos em adorar o Senhor. Que segurança sou de Jesus. Vamos lá? Vamos lá? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto, gozo da luz. Sou por Jesus, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva glória dos céus. canta minha alma, vamos lá. Canta minha
Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua compaixão, pela alegria que nós temos só em ti, Pai. Independente de qualquer circunstância. Agora, consagramos os dízimos, as ofertas de cada irmão que vai se dedicar ao Senhor. E agora, de maneira especial, a tua palavra que será proclamada, que a unção do teu Espírito, através do pastor, possa alcançar os corações, os nossos corações. Fala conosco, continua falando, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus, num dos textos mais tradicionais da Bíblia, Hebreus capítulo 12, diz assim: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esqueceste do ânimo que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fique desanimado quando por ele for repreendido. No combate contra o pecado ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fique desanimado quando por ele for repreendido. Por quê? Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todos a quem recebe como filho. Nesta oportunidade eu quero convidar aos irmãos para nós nos fixarmos na corrida que nos está proposta por Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, esta corrida espiritual tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Houve um dia quando nós começamos esta maravilhosa corrida, quando nos entregamos para Cristo. Para o apóstolo Paulo, foi naquele dia quando ele estava indo no caminho de Damasco, que ele caiu do cavalo, que ele reconheceu quem é o Senhor. Ali começou para Paulo. Quando foi que a corrida começou para você? Para mim, começou em um domingo à noite, no dia 29 de janeiro de 79. Ah, como me lembro daquele dia, marcou a minha vida. Mais de 40 anos já se passaram. Sim, a corrida tem começo, meio e fim. Quando nós olhamos o livro de Hebreus, ele é um livro inteiro. Nós, naturalmente, fazemos as separações do livro, capítulo, versículo, mas o apóstolo escreveu uma carta inteira para os irmãos que estavam em Roma. E aí, cada parte deste livro traz uma orientação para os servos. Por exemplo, eu quero convidar você para nós voltarmos um pouquinho o nosso olhar para o capítulo 11. Se você tiver com a Bíblia aí, pegue a sua Bíblia,
Abra sua Bíblia e quando nós olhamos então em Hebreus capítulo 11, nós temos o tipo de fé que agrada a Deus. E o tipo de fé que agrada a Deus se manifesta aí de 8 maneiras. Eu peço que você veja aí na sua tela estas 8 maneiras em que a fé se manifesta. A fé que agrada a Deus, em primeiro lugar, é a fé salvadora. É aquela fé em que você entra pela porta que é Cristo, que você anda pelo caminho que é Cristo e enquanto está andando, você vai servindo a Deus e a pessoas. A fé que agrada a Deus é um tipo que é transmitida de pai para filho. É uma fé testemunho de vida. E nós, servos de Deus, então, que um dia recebemos esta palavra, temos agora que compartilhar. Ainda na sequência do capítulo 11, versos 4 a 6, é uma fé que nos leva a buscar uma comunhão íntima com Deus. Sem fé você não pode agradar. Para agradar a Deus tem que ter fé. Quinto, a quinta manifestação da fé que agrada a Deus, está aí dos versículos 7 em diante, é uma fé capaz de ver aquilo que a maioria das pessoas não conseguem ver. É a fé no sobrenatural. É a fé no maravilhoso, majestoso nome e poder de Deus. Você vê além do que vê. Nestes dias, o que é que as pessoas estão vendo? O que é que você está vendo? São coisas boas? São coisas ruins? Querido irmão, querida irmã, nós vemos com os olhos a depender de como está o nosso coração. A depender de como está o seu coração, a depender de como está o seu emocional, a depender de como está o seu relacionamento com Deus, você vê as outras coisas. Então a fé que agrada a Deus, ela vê aquilo que a maioria não vê. Sexto, a fé que agrada a Deus, versículo 13, é uma fé que se mantém viva mesmo quando tudo parece dar errado. Está piorando mais ainda, e mais ainda, e mais ainda. Mas eu creio que o meu Deus tem a última palavra. Eu creio que o meu Deus está no controle. Isso é maravilhoso, isso faz toda a diferença. Meu irmão, minha irmã, esta é a hora do testemunho. Esta é a hora de mostrar para as pessoas que nós cremos em Deus, apesar das circunstâncias. E aí, sétima característica de uma fé que agrada a Deus, de acordo com o capítulo 11, é uma fé que confia na graça, na onipotência e na soberania de Deus. Pela graça, Deus não dá o mal. Pela misericórdia, Deus não dá o mal que nós merecemos. Mas pela graça, Deus nos dá o bem que nós não merecemos. Sim, olhamos para a graça de Deus, olhamos para a sua onipotência, para o seu braço forte, quando ele diz, olha, sol, para. Sim, foi isso que Josué orou, sol, detente. E na mesma hora o sol parou, por quê? Porque Josué estava ali clamando a um Deus que tudo pode. O vento está além da conta, tempestade, mas aquieta-te a um Deus onipotente e a um Deus soberano, que governa sobre tudo, um Deus todo-poderoso. E a oitava característica dessa fé que agrada a Deus está aí a partir dos versículos 9 em diante, versículos 24, dizendo, olha, é uma fé que se revela no inquebrantável compromisso com Deus. Eu pertenço ao meu Deus, haja o que houver, eu sou de Deus. Então, nesta oportunidade, eu quero convidar você para irmos para o capítulo 12. E no capítulo 12 nós temos a corrida que nos está proposta. E quando nós pensamos nesta corrida que nos está proposta, nós percebemos duas figuras neste capítulo 12. A primeira figura é a figura de um atleta que está numa corrida de longa distância.
uma corrida de longa distância. A corrida de longa distância é diferente. Precisa de técnicas diferentes da corrida de curta distância. E aqui nesta figura, em primeiro lugar, todos nós servos de Deus estamos nesta corrida. Não é uma corrida que você escolhe participar ou não. Você é um servo de Deus, é um crente em Cristo, uma crente em Cristo, foi lavada pelo sangue de Cristo, então você está participando da corrida. A corrida de São Silvestre, as pessoas escolhem, eu quero ou não quero. Mas esta corrida, ela não é opcional, é automático. E aí, neste capítulo 12, vamos ter algumas perguntas e as respostas. Por exemplo, quem é a plateia? Quem é que está nos olhando nesta corrida? Quem é o treinador? E para chegar aonde? Quem é o exemplo maior nessa corrida? Temos que olhar para quem como nosso exemplo? Qual é o nosso estímulo nesta corrida? Nós teremos um prêmio? Qual é o prêmio que nós teremos? E qual é a principal orientação, principal segredo para vencer esta corrida? Então, a primeira figura é a figura de um atleta que está na corrida de longa distância. A segunda figura no capítulo 12 é a figura de um pai que ele é o treinador do seu filho. Assim como o treinador treina o seu atleta, o pai está treinando o filho para a corrida. E quem é o pai? O pai é o próprio Deus. O próprio Deus é o treinador. Ele está nos treinando, trabalhando o nosso caráter, nos lapidando, porque ele deseja que cada um de nós, os seus servos e servas, sejamos mais do que vencedores nesta corrida. Então eu quero convidar você para nós seguirmos em frente nesta corrida espiritual. E veja só então, nesta corrida, você precisa, em primeiro momento, de 4 coisas indispensáveis. Quais são as 4 coisas indispensáveis que você, que eu, que todos os servos de Deus, que pretendem um dia chegar na pátria celestial, quais são as coisas que não podem faltar, as coisas que nós precisamos? A primeira coisa é saber que existe uma plateia. Essa plateia não está assistindo apenas. Essa plateia está sendo exemplo e torcendo por nós. Quem é essa plateia? Esta plateia são os servos de Deus que já partiram, que já descansaram. E a Bíblia diz que eles são os heróis da galeria da fé. São aqueles do capítulo 11. Aqueles do capítulo 11, eles são uma plateia, eles já correram a corrida deles. E agora eles estão nos vendo nessa corrida. E estão nos vendo ali como torcedores, como apoiadores, como dizendo, olha, eu venci. Vocês também vencerão. Nós estamos esperando vocês. Tem recompensa do lado de cá. Então, nas horas difíceis, nas horas das lutas, das dificuldades, pensa aí em Isaac, em Abraão, Jacó, Moisés, Davi. Pense nos servos de Deus, da galeria da fé, dizendo, estou torcendo por você. Olhe o meu exemplo, porque eu olhei para Deus e venci. Eu já passei a luta, já estou do lado de cá. Então, em primeiro lugar, você precisa saber que existe estes torcedores, estes apoiadores, estes irmãos e irmãs da galeria da fé. Veja que a palavra de Deus vai nos dizer que nós estamos então rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem é esta nuvem de testemunha?
Testemunhas são aqueles que já passaram, que já venceram e que já nos esperam e que já descansam no Senhor. Segundo lugar, nessa corrida, além de olhar, sabendo que tem pessoas torcendo por você, você deve se livrar primeiro de todo o embaraço. O que é embaraço? São coisas lícitas que não são pecado, mas que nos atrapalham. Hoje nós temos, por exemplo, a internet. Hoje nós temos, por exemplo, o Facebook, nós temos o WhatsApp, tantas coisas importantes, ainda mais neste tempo de pandemia, como estas coisas estão nos ajudando. Agora, estas coisas que estão nos ajudando também podem ser um entrave, pode ser um peso, pode nos atrapalhar. Por exemplo, quando você fica o dia todo plugado nestas coisas, ao invés de estar plugado em Deus, conectado com as mídias, mas desplugado de Deus. Outra coisa, quando recebemos as notícias e que nós enviamos estas notícias sem olhar se aquilo é um fake news ou não. Às vezes até é uma verdade, mas eu preciso enviar aquilo. Então tem coisas que não são pecado, mas que é um embaraço. Quantas vezes eu já recebi alguma mensagem, fiquei tão empolgado, mandei para 1000 pessoas. E daqui a pouco alguém diz, é fake news. E aí você fica envergonhado e rapidamente tem que apagar, pedir desculpas. Já caí nessa algumas vezes. Isso é um alerta e volto e digo, não vou mais fazer isso. Então precisamos estar atentos e não permitir que embaraços, coisas que não são pecados, porque, irmãos, o fake news, além de ser um pecado, também é um crime que está previsto em lei. E nós precisamos nos policiar. Então tome cuidado para se livrar de todo o peso. Como disse o servo de Deus Oswaldo Smith, ele disse, fora com toda programação, fora com toda atividade que impede a nossa comunhão com Deus. Então, nesta corrida, segundo lugar, precisamos nos livrar do embaraço, coisas lícitas, mas que não contribuem, não edificam, e do pecado que nos assedia. Ou seja, coisas lícitas ou coisas ilícitas que levam à destruição. Coisas ilícitas que não agradam a Deus naturalmente. Todo pecado. O que é pecado? Tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado e não deve habitar a minha vida. Terceira atitude nessa corrida, você precisa de determinação. Você precisa de perseverança. Não é para você começar a corrida e parar no meio do caminho. Nesta corrida você não pode se distrair. Você não pode se desanimar. Aquele que perseverar até o fim. Existe uma doutrina que ensina a pessoa, você levantou a mão um dia, se batizou, agora você pode fazer o que quiser, que Deus está obrigado a te levar para o céu. Artimanha diabólica, não é verdade. Venha como está para ser transformado pelo poder de Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem pronuncia o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Perseverança, dedicação total até o fim. E quarto, nesta caminhada, você precisa de foco. Você precisa olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você precisa olhar para Jesus. Então, nesta corrida, você precisa inicialmente de 4 coisas. Saber que tem uma plateia, que são os servos de Deus que viveram no passado. Olhe mais uma vez aí. 4 coisas na sua caminhada.
tem uma plateia. Segundo, precisa se livrar do embaraço e do pecado. Precisa ter determinação, perseverança, não 1 mês sim, 2 meses não, mas dedicação total até o fim. E quarto, você precisa de foco. O seu foco é Jesus. Nesta caminhada, precisamos lembrar que além desta plateia de servos de Deus, de testemunhas, nós temos alguém maior que também está nos observando. Sim, veja aí, maior que a plateia é Jesus. Ele é o maior vencedor de todos os tempos. Quando nós pensamos na corrida da fé, Jesus é também o nosso modelo. Irmãos, eu fico maravilhado porque quando eu penso no maior modelo de oração, é Jesus. O maior modelo de sofrimento, de vencer no sofrimento, é Jesus. Quando nós olhamos para o maior mestre de todos os tempos, é Jesus. Ele é o nosso modelo. E quando pensamos no modelo, é alguém que nós, cristãos, isto é, miniaturas, seguidores de Cristo, precisamos olhar para ele. Então, além daquela plateia maravilhosa de todos os heróis da fé, nós temos Jesus, o maior de todos. Ele venceu a sua corrida, e ele é um motivo, ele é uma motivação para todos nós. Agora, o versículo 2 vai dizer como é que Jesus venceu. Nesta corrida e nesta caminhada, como foi que Jesus venceu? Veja o versículo 2 o que diz: fixando os olhos nele, em Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e hoje está sentado à majestade, à mão direita de Deus. Então Jesus, que é maior do que a plateia, o maior vencedor de todos os tempos, ele venceu primeiro pela alegria que lhe estava proposta. Que alegria era esta? Primeiro de estar agradando a Deus, mas também de, através da sua morte, estar comprando homens e mulheres de todos os tempos, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Este Jesus maior do que todos, este Jesus que está nos observando nesta nossa caminhada, ele deu o exemplo suportando a morte na cruz. Ele não fez caso da vergonha. Ele se submeteu ao desprezo dos homens, às cusparadas, aos xingamentos, às bofetadas. Ele fez tudo isso porque estava proposta uma alegria, a recompensa. Por isso diz a Bíblia, ele hoje está sentado à direita de Deus. É como diz a palavra de Deus em Filipenses 2. Ele herdou um nome acima de todo nome, e diante dele todo joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, todos terão que se curvar. E aí, nos versículos 3 e 4, devemos olhar o exemplo dele para não nos cansarmos e ficarmos desanimados. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando você estiver triste, estiver sem esperança, sem ânimo, então você poderá estar atento à orientação do Senhor. Qual foi a orientação do Senhor? A orientação do Senhor é que você, como servo dele, não sofreu ainda ao ponto de derramar o seu sangue. O autor pergunta: será que vocês já sofreram ao ponto de derramar o próprio sangue?
de dar a sua própria vida? Não, vocês não fizeram isso ainda. Mas Jesus, Ele, o autor da fé, o nosso exemplo maior, Ele derramou o próprio sangue. Ele não desistiu e a pergunta é: você vai desistir? Quando nós olhamos então para este capítulo 12, nós somos relembrados de que existem sim perseguições, tribulações. Saiba, meu irmão, Deus está vendo o que está acontecendo, Deus tem o controle e Ele usa todas as coisas. Veja aí na sua tela, perseguições, Deus vê, Deus tem o controle e Deus usa. Você pode repetir comigo nesta hora? Repita comigo. Perseguições, tribulações, Deus vê e Deus tem o controle e usa estas coisas para a glorificação do nome dele. Então, quando nós, servos de Deus, olhamos para as situações da vida, nós queremos crer que este Deus poderoso, ele não dorme nem cochila, está sempre atento. E aí nos versículos 5 ao 11, primeiro, Deus usa estas coisas como forma didática para nos disciplinar. Disciplina. Discípulo é aquele que segue. Disciplina é para quem não quer seguir. E como é que Deus faz isso? Versos 5 ao 7. Deus nos disciplina como prova de que Ele nos ama. Prova de que somos filhos amados. Provas de que Ele quer o nosso bem. Segundo, se alguns estão fazendo coisas erradas e não estão sendo castigados, disciplinados, olha o verso 8. Não estão sendo disciplinados, castigados, por quê? Porque ainda não são filhos, são bastardos. Então, nos versículos de 9 ao 11, o Senhor usou o seu servo, que escreveu o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, dizendo: olha, depois da disciplina que é indesejada, nós nos alegraremos descobrindo que Ele, Deus, é o Pai perfeito, o Deus que nos ama e está nos lapidando, está nos treinando para nós darmos frutos que agradem a Ele. Por quê? Olha aí o verso 12, que afirmação gloriosa está neste versículo 12. Capítulo 12, verso 12. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Você que está pensando em desanimar, em desistir, tem uma plateia te olhando, eles já venceram e estão torcendo por você. Maior do que aquela plateia é o próprio Jesus, que está lutando, desejando que você vença. E além disso, o Pai está usando as circunstâncias para que você possa ser bem-aventurado, que você possa ser vencedor, possa ser vencedora. Então, Deus está usando as circunstâncias para nos disciplinar, para nos ajustar, para sermos mais parecidos com Cristo. Meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, na hora da luta, diga: Deus, obrigado, porque primeiro eu sou teu filho, eu sou tua filha. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está trabalhando em minha vida. Deus, eu quero ser mais parecido com Jesus. Diga isso agora no seu coração. Deus, eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu gosto daquela palavra do nosso querido Russell Shedd, de saudosa memória. Ele disse: Deus ama tanto a Jesus, que o desejo dele é que todos os outros irmãos, todos os outros filhos sejam parecidos com Jesus.
Então, meu irmão, veja só, minha irmã, que Deus é o maior interessado em que você vença, em que você chegue ao final dessa corrida. Agora, ele diz aqui nessa palavra que nós precisamos ter alguns cuidados. Quais são os cuidados que nós, os servos de Deus, temos que ter nesta corrida até chegar à pátria celestial? Primeiro cuidado, atenção, não é uma corrida de curta, mas uma corrida de longa distância. Tem crente, pessoas que começam e parece que vão sozinhos ganhar o mundo de uma vez só. Mas daqui a pouco, cadê essas pessoas? Caíram, desanimaram, fracassaram. O que Deus quer é firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Vamos dizer juntos? Firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Servo de Deus é de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até chegar. Como diz a palavra, o servo de Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, que seja esse o propósito da tua alma. No nome de Jesus, eu vou prosseguir até o dia final. Então, não é uma corrida de curta, mas de longa distância. As estratégias são diferentes. Na corrida de longa distância, se você sair a todo vapor, logo vai se cansar. Você sai de pouquinho, 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 até chegar ao final. Atenção, essa corrida é individual, mas não é solitária. Você não está sozinho nesta corrida. Aqueles servos do passado estão torcendo por você. Jesus, o irmão mais velho, está observando, dizendo: venha, vamos, você consegue, mais um passo, vamos, você consegue. E o pai está usando os tropeços, está usando as quedas, está usando os vacilos, está usando as tentações, está usando as provações. Tudo ele tem um propósito, é que você, na corrida, cada vez mais vá sendo parecido com Jesus. Então, cuidado! Não é de curta, é de longa distância. Você não está sozinho. Além destes, que já falei, ainda temos os outros irmãos. Além disso, nós temos o livro. Além disso, nós temos o Espírito Santo. Todos apoiadores para que nós cheguemos ao destino final. Segundo, busque um caminho reto e plano em que você fique firme e ajude os enfraquecidos. Nessa corrida, primeiro você precisa ter uma estratégia. Diz a Bíblia, tem caminho que ao homem parece bom, mas o final é caminho de morte. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, como diz o Salmo 1, ele não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Este tal será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Tudo quanto ele fizer prosperará, as suas folhas não caem, Deus está com ele, Deus o abençoa. Luta sim, claro, estamos no mundo ainda, mas não sozinhos. E agora, em primeiro lugar, eu busquei um caminho firme, um caminho reto. Eu pensei antes de dar o próximo passo. E agora, além disso, estou vendo alguém caído, é o que? Largo. Estou vendo um fraco, deixo no caminho? Não, eu tenho que ir e levando o máximo possível de pessoas também comigo. Que ao chegar lá, meu irmão, nós cheguemos levando todos aqueles que Deus colocar em nosso caminho. Terceiro,
Esforce-se para viver em paz com todas as pessoas. Procure ser um pacificador, uma pacificadora. Mas, se tiver que escolher, prefira a santificação. Se tiver que escolher entre a amizade do mundo e a amizade de Deus, escolha a amizade de Deus. Ah, mas eu vou morrer. Que morra. Porque a morte para o servo de Deus é apenas um passo para chegar e experimentar a verdadeira vida. Então vou fazer tudo para manter a paz, para obedecer às leis. Agora, quando as leis vierem contra a palavra, então eu vou desobedecer às leis. E o que vai acontecer? Vai ser preso? Que seja. Vai apanhar? Que apanhe. Vai perder propriedades, bens? Que perca. Vai perder a vida? Que seja. Porque que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus pergunta. Então faça de tudo para viver em paz nessa caminhada, mas se precisar escolher entre Deus e o mundo, escolha Deus. Faça como os apóstolos. É lícito deixarmos de obedecer a Deus para obedecer vocês? A gente obedece às leis da terra enquanto elas não ferem as leis de Deus. Somos livres para desobedecer e sabemos tem as consequências. Servos de Deus, se precisar, está disposto a perder, está disposto a se sacrificar, se for preciso, perder a própria vida. E aí, na sequência, agora dos versos 15 ao 17 do capítulo 12. Tomem cuidado. Ninguém se prive da graça. Como é que se priva da graça? Tome cuidado para que ninguém se prive da graça, deixando uma raiz de amargura brotar e crescer no seu coração. Olha só o que diz a palavra, verso 15. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por ela. Então, nesta corrida, primeiro lugar, não é de curta distância, é de longa distância, tem que ter paciência, persistência. Você precisa ter sabedoria para buscar o caminho reto, que escolha vou fazer, quando, como, onde, o que é que Deus quer que eu faça. Terceiro, você, nesta caminhada, precisa manter o coração limpo, porque os limpos de coração verão a Deus. Aquele que guarda o ódio, que guarda o ressentimento, que guarda a amargura, aquele que não perdoa, este tal, ele está agindo, diz o texto, como Esaú. Está agindo como Caim. Diz o texto, não seja como Esaú, que guardou ódio no coração. Mais tarde, ele quis se arrepender, mas mesmo tentando se arrepender, foi tarde demais. Servo de Deus precisa ter o coração limpo para agradar a Deus. Por quê? Porque este servo de Deus está numa caminhada, para onde? Veja os versos 22 em diante, para onde nós estamos indo. Verso 22 em diante diz assim: mas tende chegado a Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontável número de anjos, numa reunião festiva. Vocês têm chegado à igreja dos primogênitos, registrado nos céus, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, a nossa caminhada tem um destino glorioso.
Que destino é esse que nos aguarda? Veja aí na sua Bíblia, versículos 18 ao 21, com um contraste dos versículos 22 ao 24. Então veja aí na sua tela. Primeiro, os judeus estavam caminhando uma corrida para chegar ao Monte Sinai, para chegar a Canaã terreal. Veja a diferença. Versículos 18 ao 21. Nós hoje não estamos caminhando para chegar no Monte Sinai, que era um monte palpável, um monte que tinha chamas, um monte que também pela fumaça tinha a escuridão, que tinha tempestade, ruídos de trombetas. Se um tocasse no monte, morreria. A visão diz que era terrível. Diz que Moisés estava aterrorizado e todo trêmulo ao ver a visão do fogo, do monte fumegando. Era uma visão assombrosa, pavorosa. Tinham que manter distância para não morrer. Esta é uma ilustração do que Moisés viu junto com o povo lá no deserto, no Monte Sinai. Agora nós estamos numa corrida, numa caminhada para chegar aonde? Versículo 22 diz que estamos caminhando para chegar no Monte Sião. Quais as características deste lugar para onde estamos indo? Que lugar é este? Primeiro, é a cidade do Deus vivo. É a Jerusalém celestial. É a presença de incontáveis anjos. É a igreja dos primogênitos. É a igreja dos justos. É a presença do próprio Jesus, o mediador. É a aspersão do sangue. Sangue melhor do que o de Abel. Porque purificou ao pecado de todos no passado, inclusive os de Abel. Purifica os meus pecados e os pecados de todos vocês, meus amados irmãos e irmãs. O lugar para onde estamos indo, a presença de Deus, é um lugar majestoso, jubiloso, de acesso, de presença juntinha com o Pai. Esta corrida tem começo, tem meio e tem fim. Temos um objetivo do para onde estamos indo. E aí, termina este capítulo 12, trazendo para nós alguns alertas. Dizendo, valorize, tome cuidado e não despreze a oferta. Não despreze o presente que está sendo oferecido a vocês. Veja aí na tela alguns destaques dos últimos versículos deste texto. Valorize, tome cuidado, não despreze a promessa. Não despreze o destino, a chegada para onde vocês estão indo. Então, versículo 25. Os que rejeitaram a quem falava da terra foram punidos. O que acontecerá se rejeitarmos ao que fala do céu? Então, o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, eles era para chegar no Monte Sinai. Eles no caminho não ouviram a voz de Moisés, que falava da terra, e eles foram punidos. Agora, nós hoje, que estamos caminhando para a pátria celestial, nós não podemos deixar de ouvir o conselho, não podemos deixar de ouvir as palavras de alerta daqueles irmãos que estavam lá na galeria, no capítulo 11. Não podemos deixar de olhar para Jesus, de olhar para a Bíblia, de olhar para o Espírito Santo, porque, diz a Bíblia, hoje ao ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Meus amados irmãos,
A palavra de Deus é um estímulo para nós continuarmos caminhando até a chegada na pátria celestial. Eles deixaram de ouvir a Moisés, pereceram, e nós, se deixarmos de ouvir ao Senhor, o que acontecerá conosco? Pergunta o servo de Deus no capítulo 12, verso 25. Verso 26. Antigamente, ele, Deus, moveu a terra, mas agora ou brevemente, quando ele vier, ele vai abalar o céu. Lá no passado ele abriu o Mar Vermelho. Ele tirou água da rocha, a pedido de Moisés. Mas no seu juízo final, terra e céu serão abalados. Verso 27. Ainda uma vez, ou seja, tudo que existe será destruído e aquilo que é invisível será manifestado. Olhe só, capítulo 12, o verso de número 27. Ora, estas palavras ainda uma vez apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. As coisas que existem hoje deixarão de existir para que as coisas que estão prometidas por Deus apareçam para todos nós. Como diz a palavra, as coisas que os olhos não viram, que o coração não percebeu, são estas coisas que Deus preparou para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está nessa gloriosa caminhada. E aí nós temos o verso 28. Receberemos um reino inabalável. Oh, meu amado irmão, será que valeu a pena para quem deixou ao Senhor e trocou pelas coisas? Será, meu amado irmão, minha amada irmã, que as coisas deste mundo, as tentações, as provações, as lutas, são maiores do que a promessa que Deus está fazendo para nós? Meu amado irmão, minha amada irmã, primeiro firme, segundo ajudando outros, até chegarmos lá na presença do Senhor, o nosso Deus. Capítulo 12, verso 28. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos o que, meus irmãos? Sejamos gratos. Dessa forma, ofereçamos a Deus, de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. O que devemos fazer enquanto estamos aqui nessa caminhada? O versículo 28 está dizendo, sejamos gratos, sejamos adoradores, sejamos agradáveis a Ele. Façamos isto com reverência e temor. Façamos isto crendo que o nosso Deus que prometeu é poderoso para cumprir. O seu reino é inabalável. E por que devemos ter temor? Bem, se Moisés falou, eles não obedeceram, foram punidos. O que vai acontecer se nós desobedecermos a este Deus? Sim, este Deus que nos ama, este Pai que se importa, Ele também é um fogo consumidor. Sim, é isso que diz o último verso do capítulo 12 de Hebreus. Pois o nosso Deus é um fogo que consome. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Reverência, temor, respeito, nada de brincar com Deus. Ah, Deus é bonzinho, depois eu peço perdão, Ele me perdoa. Não, meu irmão, no nome de Jesus, minha irmã. Que Deus nos ajude a nos manter firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque ao final desta corrida, Ele vai estar de braços abertos nos esperando, para dizer, venham meus servos, venham meus irmãos, venham para estarmos juntos para todo sempre e sempre. Que seja assim, que Deus te abençoe ricamente, que Deus nos ajude a continuarmos nesta corrida até chegar
na presença da Assembleia Celestial, até a presença da Igreja de Cristo, até a presença do próprio Deus. Que seja assim, que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Quero orar com você mais uma vez. Como já falamos no início, se você tiver algum motivo de oração, escreva e mande no WhatsApp da igreja. Está aí embaixo, é 33525730. Você que nesta noite, ouvindo a palavra, ou que nas noites anteriores, ouvindo a palavra, diz assim: eu quero tomar a minha decisão, eu quero entregar a minha vida para Cristo. Avise para nós. Queremos orar por você. Queremos que você receba orientação de como seguir nesta caminhada. Então entre em contato conosco, fale o seu pedido de oração, você apresente diante de Deus qual é a sua causa, o seu motivo. Ore a Deus, porque agora no domingo estaremos celebrando 61 anos de organização da nossa igreja. Que Deus te ajude a estar agradecendo. Nós agradecemos a Deus por mais este tempo que Ele tem nos dado como igreja aqui nesta cidade. Vamos orar juntos? Eu quero pedir a você nesta hora para curvar a sua fronte e quero pedir a você para repetir comigo. Repita comigo. Senhor Jesus, eu reconheço o teu amor pela minha vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor venceu a corrida. E eu te peço, Senhor, me ajuda também a permanecer no caminho, a permanecer firme e constante. Diga assim: Senhor Jesus, me ajude, além de permanecer, ser um instrumento do Senhor para levar outras pessoas. Senhor Jesus, eu mais uma vez confirmo que pertenço ao Senhor e submeto ao Senhor o meu presente e o meu futuro. Eu te agradeço, Jesus, e te louvo hoje para todo sempre e sempre. No teu nome é que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Que seja assim, meu irmão. Que você tenha feito esta oração, minha irmã. Vamos seguir a Cristo a cada dia das nossas vidas. Deus nos abençoe.
presença do pecado e vencer. De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Amém, meus irmãos. Uma semana abençoada. Deus abençoe vocês.